Boa noite, aeronautas, aeroviários, pensionistas e ativos. Hoje, dia 6, né, de setembro, estamos aqui num trabalho árduo em busca de uma solução para essa questão ocorrida no mês de agosto sobre os pagamentos referentes à tutela antecipada, e algumas coisas estão vindo à tona, né? Eu me deparei hoje à tarde com uma nota nova da AGU. Não tinha lido ela antes, pode ter alguém recebido igual, mas eu não tinha lido, aonde a AGU de fato assume que quem levou o problema à AGU sobre os pagamentos dos participantes era exatamente o liquidante do fundo, né? Isso foi o que eu falei ontem para vocês, que me deixou bastante constrangida quando eu soube. Eu não tinha como provar, mas achei que ele estava totalmente equivocado. A Previc diz que desconhecia essas questões, esse encaminhamento dele, e para que a gente ficasse tranquila. No entanto, essa preocupação dele levada ao ano passado, ela, de certa forma, levou a AGU criar uma situação que pudesse sustentar os argumentos que ela anexou, né, na petição que ela enviou ao desembargador Dr. Daniel. Primeiro de tudo, precisa ficar claro que o que estava em pauta para o Dr. Daniel era única e exclusivamente julgar o embargo que o sindicato e a APT fizeram em 2014, no sentido de atender as viúvas e também a todos os participantes das demais patrocinadoras já aposentados, né? Porque a tutela, apesar da nossa inicial pedir para todos, a tutela é uma coisa emergencial. A tutela, ela só é reconhecida para quem já tinha o direito da aposentadoria. Isso eu não vou nem entrar em detalhes, né? Por isso que os ativos não estão contemplados, né? Por isso que muitos que no dia da intervenção do Aeros, dia 12 de abril de 2006, todos aqueles que tinham 50 anos e 3 anos de contribuição, eles foram comunicados e saíram proporcionalmente, mas saíram recebendo, né? E os demais que não tinham direito adquirido não podiam receber. Então, essa questão também é reconhecida em juízo. Bom, mas voltando, né, sobre o argumento da AGU, a AGU alega que a sentença definiu que ele tinha que pagar a dívida da empresa, né, os valores da patrocinadora e dos trabalhadores e o que faltava, e ela chegou a um valor de 1.300 e pouco, e que agora ela já tinha feito esses valores nesse tempo todo, né, e efetivamente ela não tem mais o que pagar. Alega mais umas coisas, Constituição, isso e aquilo, mas que isso tudo já foi superado no processo há muito tempo. E aí, a gente discutindo um pouco, né, nós fomos recuperar as notas taquigráficas daquele julgamento, né? E nas notas taquigráficas, curiosamente, um dos desembargadores, especialmente o presidente da turma, a nota, eu fui até saber direitinho o que é nota taquigráfica. Na verdade, é uma manifestação de um dos desembargadores que
concorda com o relator, mas faz questão de deixar claro que a opinião dele realmente hoje estava de acordo com o desembargador, exatamente porque não foi pedido pela AGU e por nós qualquer valor específico a respeito, muito pelo contrário, era o valor necessário de acordo com a inicial do nosso processo, né? Então, para quem esteve no julgamento de um dos recursos da União, lembra que o presidente da turma até ele pediu para ir buscar todo o processo porque ele queria saber se eles não estavam julgando a mais do que aquilo que foi pedido, né? Porque o doutor Daniel seguiu o voto da Neuza, que também foi seguido por mais 2 desembargadores, se as pessoas lembram disso, no decorrer daquela primeira tutela exarada pela Neuza, antes da gente ir para o STF. E o doutor Daniel, ele deu praticamente, com muito mais argumentos, por óbvio, a tutela que a doutora Neuza concedeu lá atrás, né? Bem lá atrás isso. Então, esse presidente de turma, ele inclusive na nota taquigráfica que a gente conseguiu buscar, ele fala, ele faz o parêntese e diz, ele usa até um exemplo de um anistiado, que era um processo anterior, talvez aquele que estava sendo julgado, que era o nosso, ou do dia antes, e ele diz claramente, se foi pedido isso na inicial, é isso que tem que ser pago, né? Então, ele faz a nota taquigráfica explicando exatamente que ele não tem culpa que essa coisa aconteceu, mas que ele concorda diante do voto do relator, ele concorda com gênero, e número e grau, que é necessário buscar e mandar pagar aquilo que é previsto no pedido inicial, ou seja, na petição inicial do processo, quando o doutor Maia ainda estava vivo, que nós tínhamos naquele momento já a redução dos benefícios da Transbrasil, não se falava de Varig naquele momento, mas nós, por precaução, na ação, nós ampliamos e colocamos todos dentro, e isso acabou sendo objeto, né, do julgamento do recurso da própria União. Então, o que a gente pode constatar que a AGU está mentindo, né? Está mentindo, porque a maior prova disso é, inclusive, a nota taquigráfica do desembargador presidente de turma, que ele justifica, né, que efetivamente tem que ser dentro do pedido da inicial. E no pedido da inicial, por óbvio, não tinha como e nem porquê se estabelecer qualquer valor. Bem, nós não sabemos sequer da onde veio esse valor, que cálculo que é esse valor que a própria AGU coloca nos seus, na sua petição, né? E também nas respostas que elas estão mandando para cada um de vocês. Nós não sabemos de onde eles tiraram esse valor. De qualquer forma, esse valor não tem validade nenhuma, porque a decisão é em cima do pedido, e o pedido foi para todos, e o pedido jamais teria valor, porque você não teria como calcular isso sobre hipótese nenhuma. Então, meus senhores, primeiro eu queria parabenizar a todos por esse movimento organizado
que isso é necessário que seja organizado do envio dos e-mails, né? Então, no primeiro e-mail, o primeiro e-mail que nós devemos manter é e-mail fale conosco dentro do Aeros para saber do tal interventor o que ele vai fazer no mês de outubro, né? Referente ao pagamento de setembro, se por um acaso a tutela antecipada não retornou à normalidade, né? Porque para nós está valendo. Agora, se ele não receber dinheiro de ninguém, como ele vai efetuar o pagamento no dia 3 de outubro? Isso é importante ele se manifestar para que nenhum de vocês seja pego de surpresa nessa história. E ele já deveria ter se manifestado, né? Porque está fazendo cálculos, eu sinceramente, eu não sei que cálculos que ele está fazendo. Precisa da isonomia, precisa isso, precisa aquilo, se não tem é problema dele, mas que ele tem que comunicar o que ele vai fazer sem sombra de dúvida. Então, primeiro, manter os e-mails pedindo para que o interventor se manifeste com relação ao que ele está fazendo, caso para o próximo pagamento a tutela não retornar. Isso é importante, isso não quer dizer que a tutela não volte. Isso simplesmente é para saber o que ele está fazendo. Porque como foi ele que foi na AGU questionar que já tinha pago além da tal da reserva individual de cada um, que ele estava preocupado conforme o próprio texto da AGU. Bom, primeiro que ele descumpriu a 109, porque o dever dele é defender os participantes e não defender a pele dele. Segundo, e muito menos o governo. Segundo, ele simplesmente deveria ter lido melhor a sentença e jamais ter mandado ou enviado qualquer correspondência para a AGU, porque foi ele, sim, que causou todo esse problema. Foi ele que causou todo esse problema. Nós não tivemos problema com interventores anteriores, né? Então, eu confesso que é necessário manter os e-mails para que ele responda o que ele está fazendo ou o que ele vai fazer para o pagamento de outubro, caso a tutela não retome a normalidade. Essa é uma tarefa. A segunda é voltarmos a escrever para a AGU. Eu vou anexar nessa minha gravação a nota taquigráfica do presidente da comissão e escrever para a AGU dizendo que ela está mentindo. Em momento nenhum a sentença era limitada, pelo contrário, foi 3 votos a favor, foi unânime dentro da turma e votaram de acordo com o pedido inicial. Inclusive vocês vão ler lá no texto que eu estou mandando, que na inicial ele usa um exemplo de um anistiado. Sei que é difícil, tem alguns toques jurídicos, mas, na verdade, vocês têm que mandar para a AGU e perguntar por que ela está mentindo, que está aqui a prova de que isso foi feito de acordo com a o pedido inicial, que, portanto, não tem valores, que esses valores que eles estão alegando não existem e por que ela está mentindo, tá? Então, essa é a segunda tarefa. Eu sei que algumas pessoas podem até questionar, mas isso é o que nós podemos fazer nesse momento, né? A gente está pensando em fazer algumas outras coisas, mas temos que ter alguns instrumentos técnicos para operar essas outras coisas. Ainda não conseguimos, mas
com certeza até segunda ou terça-feira